Essa pergunta ela é muito boa pelo seguinte: o cara não quer prender discriminadamente, o cara não é favorável a passar fogo, a atribuir a um agente policial. As pessoas te consideram um cara de esquerda, Lincoln? Não. Agora você me assustou. Você diria isso? Não, eu acho que eu sou considerado, eu também não sou de direita, eu sou um cara técnico, né? Eu nunca tive, vamos dizer, claro, eu tenho as minhas preferências e guardo comigo. Eu te pergunto por quê? Mas não, elas me consideram, pelo menos até onde eu sei, me consideravam, né? Pelo menos até eu debater esse PL, me consideravam um cara de direita. Mas não é horrível que a gente tenha uma polarização sobre esse assunto? Essa pergunta ela é muito boa pelo seguinte: o cara não quer prender discriminadamente, o cara não é favorável a passar fogo, a atribuir a um agente policial o poder de ser investigador, ser juiz e ser carrasco numa fração de segundos. Se o cara não admite isso, o cara é de esquerda. Ou se o cara acha que tem que ter punição, que tem que ter repressão racional, que respeite direitos humanos, que respeite o direito das pessoas, então o cara é de esquerda. O que nós estamos falando aqui é basicamente o seguinte: de técnica e de instrumentos. Qual é o melhor instrumento para comer um bife? Tem dois: faca e garfo. Você pode comer com a mão. Não é bonito e não é eficiente. Não é? Nem muito higiênico. Você pode tentar comer com um canudo. Impossível. O que nós estamos falando aqui é de gente que quer comer bife com a mão ou gente que quer comer bife com um canudo. Nós estamos sugerindo comer com garfo e faca. É isso. Entendi. Isso não é ser de esquerda nem de direita. Pois é, mas não é interessante que no debate, o debate está prejudicado. Porque ao colocar tudo que não pertence ao meu campo, tudo que não estritamente pertence ao meu campo, eu pego e jogo do outro lado, no outro campo, eu empobreço o debate a ponto de eu não quero nem ouvir o que o cara que discorda um pouco do que o meu grupo está dizendo, porque esse cara é um extremista do outro lado. Mas que é uma loucura. É esse o trabalho de conscientização que a gente está tentando fazer, que você está nos ajudando enormemente e a contribuição ao trazer tá aqui. A contribuição está no livro. A contribuição, o que a gente está dizendo é o seguinte: todo mundo sabe que eu sou um cara do campo progressista. Não é novidade para ninguém. Ele não é um cara ele é um promotor que combate o PCC desde os anos 90. Nós dois somos patriotas de verdade, assim como você como todos os brasileiros e brasileiras que querem ajudar o Brasil. Eu sou um advogado de contencioso empresarial. Não tem nada a ver com segurança pública. Estou há 10 anos estudando segurança pública. Usando os meus recursos próprios para fazer seminários. Mas por quê? Porque eu acho que nós não vamos ter país em 5 anos. Não teremos país em 5 anos. De verdade, eu acredito nisso. Nossa. Eu penso da seguinte maneira, né? Eu vou dar um exemplo com relação a uma operação. Tá. Eu já participei de milhares de prisões. Graças a Deus nunca tive uma operação minha anulada. Eu tenho 34 anos de carreira, nenhuma anulada. Eu acho que eu costumo falar que eu sou o maior escutador do Brasil, porque eu faço interceptações telefônicas autorizadas judicialmente há 20 anos, sem ter parado nenhum dia. E sem ter nenhuma nulidade reconhecida em nenhum processo que eu tenha atuado. Uma investigação e uma operação que me deu muito prazer e que acho que pode ser levado como exemplo aí para esse tipo de assunto que nós estamos tratando hoje, é como você pode tratar a segurança pública respeitando os direitos humanos, né? Discutir segurança pública respeitando os direitos humanos. É a ação da Cracolândia, a Operação Saúde e Dignidade, que nós, vamos dizer assim, preparamos desde 2023. Eu fui procurar o apoio da universidade, né? Fui procurar o apoio da USP para ver quais os modelos que nós tínhamos, né, de solução de problema de cenas abertas de uso de entorpecente no mundo. Chegamos a um modelo da Colômbia que também não deu certo, porque faltou depois uma reocupação do território pelo Estado, mas em cima daquilo ali a gente começou a fazer um trabalho de prospecção, de investigação lá na região da Cracolândia. Colocamos agentes infiltrados durante quase um ano lá, com autorização judicial, para que a gente entendesse o fenômeno.
né, entendesse, eu passei a entender que aqueles usuários, eles não eram, e nem os traficantes também, os principais responsáveis pela presença do fluxo naquele local. Muita gente estava ganhando dinheiro ali, havia todo um ecossistema criminoso, não é que não era só formado pelo tráfico, nós tínhamos hotéis, tínhamos desmanches, reciclagem, receptação de celulares, enfim, toda uma... Comprando cobre, não é isso? Isso. Fio de cobre. Isso. Então, veja, era todo um ecossistema de economia que favoreciam a presença, sem contar outras questões de alimentação, né, que faziam com que o usuário ficasse naquele local. Só que nós enxergamos, e eu enxerguei isso, que eles eram vítimas. Eles eram ali, o objeto da operação não era aquele sujeito que estava lá, o viciado que estava no fluxo. Ele, na verdade, ele era o destinatário daquela operação. Tanto que o nome era Saúde, foi Saúde e Dignidade. Então a gente pegou gente lá escovando o dente, por exemplo, tem imagem, escovando o dente na água do esgoto. Nós temos imagem de garotinho de 5, 6 anos, tirando com um canivete uma tampinha de água, né, de garrafa PET, para entregar para um sujeito que vai vender aquilo. E depois nós acabamos comprando isso, eu falo isso nas minhas palestras, né, como selo verde, como estamos defendendo a natureza, e lá na ponta tem trabalho escravo, trabalho infantil, tem exploração desses usuários, a desgraça alheia. Então, essa foi uma operação também que a gente fez multiagência, como eu disse, que o planejamento demorou mais de 1 ano, né, e nós tivemos no dia da operação 1.550 policiais. Eu fui fazer o briefing da operação na escola de sargentos e eu confesso que eu fiquei assustado, porque o que eu imaginei? O policial não está preparado para esse tipo de abordagem. Ele imaginou que ele fosse entrar ali na região da Cracolândia para acabar com aquilo definitivamente, e não foi assim. Deixamos bem claro, né? A gente passou em março, falou, esse pessoal aqui vai ser cuidado. Então vai ter todos os serviços disponíveis, ninguém vai tocar, né? Não foi disparado um tiro de bala de borracha sequer. Inclusive, as ONGs, o pessoal da esquerda nos elogiou. E da direita também, porque, de certa maneira, depois de 1 ano, o fluxo desapareceu, pelo menos naquela medida. Né? E não desapareceu do dia para a noite. Eu sei que está havendo uma exploração política por muitos candidatos, né? Mas foi uma operação que foi idealizada, foi técnica, que teve participação de todas as polícias, né, da Receita, a importância da Receita Federal. Né? Nós descobrimos que um ferro velho comprou num mês 1.500 litros de cachaça. Um ferro velho. A gente só descobriu isso como? Cruzando os dados da Receita Federal. E aquilo era impensável, o que ele vai fazer? Aí a gente, nas filmagens, a gente verifica o sujeito lá, o usuário, levando um objeto furtado, às vezes um fio de cobre, entregando, né, para aquele comerciante que é um receptador, e ele paga o usuário com 1 litro de cachaça, com um corote de pinga. Então veja que a gente agiu para resgatar a dignidade, né? Então isso é uma operação, como eu disse, tem data para começar e não tem data para terminar, que me trouxe e tem me trazido uma satisfação muito grande. Tem o caso da favela do Moinho, né? A favela do Moinho, em que pese ter lá mais de 1.200 famílias, tinham, hoje tem menos, cadastradas, moradores de bem, eles viviam sob o jugo do PCC, né? O Léo do Moinho dominava aquela região, então eu falei, olha, a gente só pode intervir aqui se a gente acabar com esse entreposto aqui de drogas, etc. Os hotéis e tal. Então nós fizemos a operação lá e depois conseguimos com o governo, tanto com o governo federal, aí foi uma tratativa do governador com o presidente, né, em que foram autorizadas uma compra assistida do imóvel de 250 mil para cada uma daquelas 1.200 famílias cadastradas. Hoje 80% já aceitaram, aquilo está sendo demolido, vai ser transformado num parque, né, e numa estação de trem moderna, e, de certa maneira, devolver aquele espaço para o Estado e para a população. E a região central também, idem. Né? O que houve? O fluxo de usuários, às vezes 2.000, 2.500 usuários numa determinada região, ela desvalorizou o valor dos imóveis. E aí, criminosos, integrantes do PCC, começaram a comprar prédios ali.
né? Sabendo, inclusive, que haveria uma valorização com a mudança da sede do governo para lá. Então, o que a gente fez também foi desapropriar aqueles hotéis, aqueles imóveis, foram mais de 100, né? Conseguimos com o governo para desapropriar aquilo e vão virar também moradias populares. Então, acho que isso é política pública de segurança pública e mais integrada, do que isso, né? Com isso é ação política de social. Estado, não é ação de governo. Exato. É isso que a gente precisa no Brasil. Nós precisamos de estruturas de Estado para que entre governo, saia governo, não mude a coisa. As coisas sejam feitas. Exato. É por isso que a importância de uma autoridade nacional com com mandato que não seja idêntico ao mandato do presidente. Autonomia e independência. Com autonomia. Por quê? Como é que a gente faz para isso não virar um cargo político? Ele sempre vai ter esse risco, mas como é que você faz? Você tem que ter corregedoria, você tem que ter uma série de critérios de integridade, até porque essa é uma organização que terá muito poder, vai ter força própria, vai poder recrutar gente de outras polícias, de outras forças. É fundamental que ela esteja sendo observada, do mesmo jeito que foi depurada a Polícia Federal. Você sabe que a Polícia Federal é hoje a entidade com a maior credibilidade no Brasil, e não é à toa. A Polícia Federal foi sendo depurada. Então você pega lá míticos diretores gerais da Polícia Federal, como o Leandro Daello e outros tantos, que foram criando grupos internos para vigiar uns aos outros. Então tinha um superintendente, ele sabia que ele estava sendo vigiado por um outro grupo. E ao mesmo tempo, aqueles que delinquiam iam sendo afastados, iam sendo, às vezes, presos. É necessário criar uma organização com uma capacidade de se depurar e depurar outras polícias. Depuração da polícia é chave, não só da polícia, de todos os entes de combate ao crime organizado, é o elemento chave de um combate ao crime organizado por um Estado eficiente e motivado. Se tiver dentro do Estado amigos do crime, aí, obviamente, o crime vai ganhar. Sempre. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Vejo você no próximo vídeo.